Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma forma de ilustrar como ações estratégicas corporativas na prática podem explicar conceitos acadêmicos da teoria. O tema teórico de hoje vai versar sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre organizações que têm empreendimentos voltados inicialmente a um ambiente específico, mas que depois, com o tempo, essas atitudes empresariais passam a ser planetárias. E a preocupação da empresa é não perder a qualidade, não perder o foco, não perder os seus padrões. Para explicar uma história que deu certo dessa maneira, eu vou falar sobre um fato que aconteceu numa pequena farmácia nos Estados Unidos, onde se criou de forma quase que acidental um produto que não se imaginava que ia se transformar num bem de consumo mundial. Primeiro, falando um pouco do conceito, essa frase que está ali é uma frase muito comum, pelo menos em gestão estratégica de negócios, quando se costuma dizer que se deveria, sob o aspecto de análise de produto, pensar de uma maneira global e depois tomar atitudes com foco local. Na verdade, há um desdobramento disso em dois aspectos. Imagine, por exemplo, hipoteticamente, como se um produto, um serviço fosse um ser vivo. Esse ser vivo, o seu produto, por exemplo, ele precisa interagir socialmente com os seus clientes. Ele, o produto, tem que conhecer os seus clientes. Mas o inverso também é verdadeiro. Esse produto, se fosse um ser animado, ele teria que ser socialmente identificado e conhecido pela sua clientela. Como fazer para que essas duas coisas aconteçam? Vou citar para vocês, paralelamente, uma frase que teria sido dita supostamente pelo Beatle John Lennon, numa época em que ele ainda estava atuando pela banda, onde a frase teria sido essa aqui, né? Pense no mundo de uma forma geral, mas na hora de tomar atitudes, tome atitudes no seu quintal. Não se sabe exatamente se a frase que ele falou foi essa ou não, mas ela se assemelha ao conceito teórico que nós estamos citando aqui para vocês. Embora não se tenha certeza de que ele tenha dito exatamente assim, mas há uma coisa que nos chama muita atenção. Tem uma música de autoria dele, cantada por ele ainda na época dos Beatles, chamada Come Together, muito conhecida. Nessa música, há um trecho em que a letra se refere a uma marca de produto comercialmente conhecida no mundo todo e que nós sabemos que essa empresa que produz esse produto age exatamente dessa forma, da forma como essa frase ali aparece. Vamos recapitular o trecho da música Come Together em que ele diz isso, né? A primeira frase é He shoot Coca-Cola, ou seja, ele toma Coca-Cola, uma Coca-Cola. Depois ele diz He say I know you, you know me, ou seja, ele diz eu a conheço e você conhece a mim. Nós interpretamos isso como se fosse uma conversa dele com uma garrafa de Coca-Cola, ele dizendo que ele conhece o produto da mesma maneira como o produto conhece a ele, que é um consumidor. Partindo do princípio que seja essa a interpretação correta, vamos contar para vocês a historinha de hoje para fazer um paralelo com esses conceitos. A história começa nesse prédio. O ano é 1886, a cidade é Atlanta, capital da Geórgia, nos Estados Unidos. Especificamente, nós vamos falar de uma farmácia chamada Jacobs Pharmacy. Essa é uma foto da época, da parte interna da farmácia, que era uma farmácia de manipulação, onde a clientela solicitava que o remédio fosse produzido na hora e consumiam muitas vezes o remédio no próprio local. Isso explica o porquê aparece ali daquele lado um balcão que mais nos lembra uma lanchonete. Na verdade, muitas vezes as pessoas, enquanto aguardavam a manipulação da fórmula, tomavam refresco ou mesmo tomavam o próprio remédio ao final ali naquele balcão.
Nessa farmácia, um empregado, um farmacêutico, portanto, teria desenvolvido uma fórmula de um produto para atender um cliente em particular que tinha, naquele momento, um mal-estar estomacal. Esse remédio criado por ele, um tônico, acabaria depois se transformando num produto. Para a gente entender melhor isso, o produto, o tônico, era servido nessa farmácia, uma vez preparado, num copo como esse que vocês estão vendo ali, um copo tipo copo americano, como a gente conhece hoje, e era vendida cada dose nesse copo por um valor muito barato, 5 centavos de dólar. Esse era o remédio, o tônico criado por esse farmacêutico. Uma coisa curiosa que começou a acontecer com o tempo foi que muitos desses clientes voltavam à farmácia e pediam de novo o mesmo remédio, embora não tivessem com nenhum sintoma naquele momento. O fato é que eles estavam agindo dessa maneira por dois motivos que eram explicados por eles próprios. Primeiro, porque esse remédio tinha um sabor muito agradável. E segundo, como nós vimos, tinha um preço muito baixo. A ideia que o farmacêutico teve imediatamente foi, então, transformar este produto, que em princípio era medicamentoso, em um refresco para ser vendido comercialmente fora da farmácia. Esse é o farmacêutico, John Steve Pemberton. Nós vamos considerar esse homem como sendo o mentor tecnológico do produto. Lembrando que o conceito de mentor tecnológico se refere àquele que cria uma solução de produto em laboratório, mas não necessariamente aquele que o transforma numa realidade comercial. E é isso que nós vamos observar que vai acontecer com este homem. Ele tinha um amigo que era esse cidadão aqui, que era especializado em contabilidade. Então ele pede a ajuda desse amigo para montar essa empresa onde ele iria produzir esse produto e pede também que esse amigo o ajude a criar duas coisas, uma marca e um logotipo para o produto comercial, já que ele não entendia desses assuntos. O dia em que isso aconteceu foi exatamente 8 de maio de 1886. O nome do contador era Frank Robinson e para nós ele vai ser o criador da identificação do produto, seja em termos da marca, seja em termos do logotipo. Frank Robinson, ao criar tanto uma coisa quanto a outra, acabou colocando uma ideia que hoje no mercado é considerada uma das mais lucrativas no mundo em todos os tempos. Nós estamos nos referindo à Coca-Cola. Esse nome foi criado por ele em função de componentes que haviam originalmente na fórmula desse produto e o logotipo, aquele design que aparece ali de como se escrever essas duas palavrinhas, foi desenvolvido, esse design, a partir da própria caligrafia dele. Quando ele escreveu num livro de registro de marcas o nome da marca que ele havia criado, ele escreveu desta maneira. Essa é exatamente a reprodução da caligrafia dele. Ao fazer isso, mal podia ele imaginar que estava criando um dos logos mais famosos do mundo em todos os tempos. Se nós observarmos ali essa, digamos, adaptação gráfica da marca, nada mais é do que a caligrafia dele. Uma curiosidade é que esse foi o primeiro escritório criado para a empresa Coca-Cola na cidade de Atlanta, e se nós observarmos bem, ali no topo da fachada aparece a marca Coca-Cola, nada mais nada menos do que grafada a partir da caligrafia dele. É só observarmos o topo dessa entrada do prédio. Passados alguns anos, com o tempo transcorrido, se percebeu que Pemberton não era exatamente uma pessoa versada em negócios. Ele começa a notar que a atividade não crescia, não se desenvolvia, então ele resolve sair fora do negócio e vende a empresa para este homem. O ano foi 1891 e, acreditem vocês ou não, a empresa, com tudo que ela tinha, inclusive principalmente a sua marca, foi vendida por apenas $2.300.
7.000 e poucos reais ao câmbio de hoje, a empresa e a marca Coca-Cola. O comprador foi um outro farmacêutico, mas que era uma pessoa versada em negócios, Asa Griggs Candler, que para nós vai ser o verdadeiro empreendedor de negócios. Ele sim vai começar a colocar a marca e o produto nos eixos do ambiente de negócios. Primeira grande providência tomada por ele foi a profissionalização da organização sob o aspecto industrial. Essa imagem da época mostra equipamentos que ele adquiriu e instalou para que a produção da Coca-Cola se transformasse em algo rápido, eficiente e rentável. Foi uma contribuição importante dele como um empreendedor de negócios. Passados alguns anos, 20 e poucos anos, ele adoeceu e aí ele teve que vender a empresa. A empresa foi vendida a esses dois homens, pai e filho. O ano foi 1918, o pai Ernest Woodruff, o filho Robert Woodruff. E agora veja o valor pelo qual a empresa foi vendida. Aquela que havia sido comprada pelo Candler por 2.000 e poucos dólares, agora era revendida por 25 milhões de dólares. Isso dava uma ideia, ou dá uma ideia de quanto se valorizou a atividade de negócio. Ernest Woodruff assume a empresa, mas fica poucos anos, 5 anos exatamente, e passa para o filho. E é sobre ele que nós vamos focar a maior parte dessa história de hoje. Robert Woodruff assume 5 anos depois, em 1923, a função de CEO da Coca-Cola. Woodruff foi não apenas proprietário, mas ele foi o executivo mais importante da história da Coca-Cola em todos os tempos. Primeiro porque ele ficou nessa função muito tempo, mais exatamente 32 anos, foi presidente durante 32 anos. Segundo porque era um homem com uma visão de negócio extremamente bem desenvolvida, um homem de marketing, fundamentalmente. Logo que ele começou a atuar como CEO da empresa, numa reunião de negócios, essa que está retratada nesse quadro, exatamente, Woodruff é essa pessoa que aparece aqui à frente. Curiosamente, e não surpreendentemente, todos ali estão tomando Coca-Cola no meio da reunião. Durante esse evento, se traçou os primeiros planos sob o comando dele para o futuro da empresa a partir de 1923. Algumas coisas já estavam acontecendo, outras ele criou a partir dessa reunião. Vamos focar para vocês os dilemas estratégicos que eles tiveram. Eu digo eles porque, sob o comando dele, a equipe teve que seguir as orientações que ele definiu. Os focos, fundamentalmente, estavam relacionados às duas coisas que nós estamos citando na história de hoje. Em primeiro lugar, como pensar na Coca-Cola com um foco global. E depois, como agir com a Coca-Cola com um foco mais local. No primeiro caso, o foco global, nós estamos nos referindo, como a gente já viu anteriormente aqui, na grande dúvida sobre como é que se transforma um produto em algo conhecido por seus clientes. E segundo, quando falarmos do foco local, nós vamos nos referir a como fazer com que o produto passe a ser identificado e percebido por essa mesma clientela. Como o produto vai conhecer os seus clientes, em primeiro lugar. Como os seus clientes vão conhecer o produto, em segundo lugar. Vocês que estão vendo essa história em casa, vão pensar junto conosco aqui. Se você tivesse sentado na cadeira do Woodruff, CEO da empresa na época, como é que você responderia essas duas questões? Quais seriam as ações estratégicas que você imaginaria criar na época para poder atender a essas duas perguntas? Muito bem. Eu tenho um convidado hoje para me ajudar a responder essas questões. Eu vou me sentar com ele na nossa mesa de reuniões, vou apresentá-lo a vocês. Ele é o Matheus de Matheus, é estudante de administração da PUC de São Paulo, está em fase de formatura na escola, portanto, é alguém que já tem uma visão desenvolvida, atua no mercado, atua numa empresa multinacional e vai nos ajudar a resolver esse dilema. Nós vamos colocar para ele
essas duas questões. Vamos ver primeiro a questão sobre o foco global, né? Como é que você acha que a empresa deveria agir nessa questão com relação ao seu produto? Perfeito. Por ser um produto novo no mercado e a empresa inicialmente não sabia do potencial dele, né, tratou dele como um tônico, no primeiro momento a empresa poderia pensar assim: quais são os potenciais clientes que já provaram o produto e gostaram dele não como medicamento, e sim pelo sabor ou até mesmo pelo preço. Muito bem. Então, no primeiro momento, focar nesse cliente que já provou o produto e gostou. Num segundo momento, a empresa avaliar o que eu tenho nesse produto, que no primeiro momento era um medicamento, o que eu posso eliminar dele, por não ser mais um medicamento, ou acrescentar que os clientes até mesmo possam gostar um pouco mais. Então, de repente, alguma coisa no sabor, na embalagem, ou até mesmo na própria marca. Então, o produto se tornar conhecido do cliente, primeiramente se descobriu pelo sabor dele. Certo. E depois, como os clientes vão conhecer, como ele vai se mostrar para os clientes através do seu sabor e das suas características, né? Você acha então que teria que se fazer uma reengenharia, digamos assim, nessa comunicação com o mercado, ou seja, fazer as pessoas esquecerem que isso era um medicamento e começarem a aprender a ideia de que se transformou num refresco, é isso? Exato. Como o produto foi conhecido primeiramente como um medicamento, ele teve uma porta de entrada através desse princípio. As pessoas começaram a tomá-lo e iam até a farmácia não para tomar um remédio, mas para tomar um refresco. Então, quando você tem uma base, que é o sabor e até mesmo o preço do produto, você pode se basear nisso, trazer o que o produto já tem de bom e criar uma reengenharia, trazendo o que o produto ainda não mostrou para o cliente, mas que ele pode trazer que o cliente ainda não conhece, né? Que aí no caso entra a marca, entra características ou até mesmo alguns ingredientes que ainda não foram acrescentados no produto, mas que podem ajudar no sabor. Conhecer um cliente de forma geral na verdade, começar por algo mais amplo, que é conhecer o mercado como um todo, né? Como é que você acha que, colocando-nos na posição dele, da época, né, o que você deveria fazer para, vou dizer, começar a conhecer esse cliente? Porque, afinal, o cliente de um refresco não é o mesmo cliente de um medicamento. Como fazer para a gente conhecer o perfil desse cliente que vai consumir o produto como um refresco? Maravilha. Acredito, professor, que o CEO da Coca, nesse momento, ele deveria avaliar o que já tinha no mercado que já dava certo. Então, em alguns momentos, as pessoas estavam dentro da farmácia esperando o medicamento ficar pronto e tomavam um refresco lá mesmo. Então, talvez ele até tivesse um certo conhecimento, mas ir para o mercado mesmo e avaliar. Bom, eu trago um produto que é diferente do que eu tinha antes. Ele era um tônico, eu quero apresentar esse produto como um refresco. O que eu tenho no mercado hoje que o consumidor gosta? E o que o consumidor viu no meu produto, que o mercado ainda não oferece, mas que ele avaliou esse produto como um possível refresco. Muito bem colocado. Então vamos já passar à segunda pergunta, a segunda questão. Agora nós vamos avaliar o produto com um foco local, né, mais específico, né, nele, focando, digamos, características do próprio produto. Como é que nós vamos agir de forma local? Como é que nós vamos fazer com que esse produto se torne conhecido da clientela? Certo. Por ser um produto totalmente novo, tanto o sabor quanto a ideia mesmo de marca, você não consegue agir globalmente sem ter um sucesso local. Então, num primeiro momento, a empresa deveria conquistar os potenciais clientes da região que ele foi criado, né? Ela podia avaliar isso já conhecendo os primeiros clientes, sabendo o que eles gostariam de sabor, de preço e até mesmo da própria embalagem, e a partir daí construir uma base de clientes. Como eles tinham uma base que já era o próprio tônico, eles precisariam apenas aperfeiçoar o sabor e acrescentar uma embalagem que fosse interessante para o cliente, né? Então, quando você pega um produto que tem muito potencial, pois se tornou um refresco, deixando de ser um tônico, você criando uma base de clientes dessa forma, você vai conseguir alcançar maiores regiões, né?
falou uma coisa interessante que eu interpretei como sendo a comunicação visual do produto com a clientela através da embalagem, como você citou, do rótulo, etc. Né? Alguma coisa em particular que você acha que poderíamos fazer com a embalagem da Coca-Cola na época, em 1923, para tornar essa embalagem mais visível e percebida pela clientela? Acredito que as cores escolhidas, né? O vermelho remete à sede, então o cliente ele vai tomar para tomar um refresco que vai deixar ele vai saciar a sede dele, né? E a própria embalagem de vidro transparente vai mostrar a cor do líquido do produto, que é um pouco diferente dos refrescos que já existiam na época. Excelente, muito bem. Bom, então o que nós vamos fazer agora, Matheus, é o seguinte: eu vou mostrar para você e para os nossos telespectadores como é que foi que o nosso CEO em foco aqui, Woodruff, como é que ele fez para responder essas duas questões. Então agora nós vamos mostrar para vocês como foi que o Woodruff respondeu a essas duas questões do dilema estratégico que ele tinha na época. Em primeiro lugar, como é que o produto vai atuar para conhecer o seu mercado, a sua clientela? Então vou mostrar para vocês duas coisas que ele resolveu fazer. A primeira foi, com relação ao foco global, a criar um conceito de franquia de marca, que não existia até então, pelo menos na empresa. O franchising representou passar-se para terceiros, ou seja, engarrafadores, como se conhece hoje através dessa nomenclatura, a atividade de produzir o produto final. A Coca-Cola não faz mais Coca-Cola, ela só faz o xarope do produto, que é a matéria-prima. A razão principal disso é conhecer o mercado mundial em pouco tempo através desses terceiros, digamos assim. Essa foi a primeira das decisões com foco global. A segunda foi mais específica para uma época que foi a Segunda Guerra Mundial, onde Woodruff teve uma ideia interessante, que foi a seguinte: claro que nós estamos falando ainda sobre foco global, foi a de se dar aos soldados que estavam atuando na Europa, mas não só soldados americanos, e sim soldados de todos os países aliados, Inglaterra, França, países europeus de forma geral, dá a vantagem de que um soldado, quando estivesse fardado, fosse a um ponto de venda, ou o ponto de venda fosse até ele no fronte, como é mostrado nessa foto, ele pudesse comprar uma garrafa de Coca-Cola por apenas 5 centavos, quando na verdade ela custava 50 centavos. Quer dizer, ou seja, isso teve como razão principal conhecer o mercado europeu através dos soldados ingleses, franceses e assim por diante, e depois, quando a guerra terminasse, para que essa semente colocada lá permanecesse lá. Já com relação ao foco mais local, uma das ideias que o Woodruff teve foi com relação à embalagem, que aliás o Matheus tinha mencionado esse aspecto, né? Se vocês olharem bem, isso é uma sequência de mudanças que as embalagens da Coca-Cola tiveram. Nós vamos falar especificamente sobre essa daqui. Essa é a famosa garrafa Contour, né? Que foi criada, embora tenha sido desenhada em 1916, ela foi colocada no mercado já na gestão do Robert Woodruff. E essa garrafa foi assim desenhada, vocês notem que ela é bem diferente das anteriores, justamente para combater a pirataria, né? Até então era comum e era fácil e barato se copiar o design dessas garrafas anteriores e tentar confundir o consumidor com produtos que não eram originais. Na verdade, o foco era evitar que o consumidor trocasse a verdadeira Coca-Cola por um produto pirata. E a última das decisões de foco mais local foi essa daqui em particular. Nos pontos de venda se passou a colocar geladeiras horizontais especificamente para o produto, coisa que não se fazia para nenhum outro produto, nenhum outro refresco. Essas geladeiras horizontais tinham como foco local evitar que o consumidor trocasse o produto por um produto concorrente. Uma curiosidade só para nós fecharmos o nosso tema é que esse cofre que fica localizado no Museu da Coca-Cola em Atlanta,
guarda até hoje a fórmula secreta, o segredo industrial da Coca-Cola sobre forte segurança. E um ponto final importante e bem atual é que a Coca-Cola recentemente resolveu unificar as suas marcas. Ela que tinha produtos que eram chamados como Coca Light, Coca Zero, Coca Diet, Coca Clássica, passaram todos eles a se chamar simplesmente Coca-Cola. Nas embalagens há uma diferenciação em função da cor que aparece na parte superior, identificando se ela é Light, Diet, Clássica, Stevia e assim por diante. Resumindo, ao que parece, o John Lennon tinha razão, né? Você, Coca-Cola, se eu pudesse conversar com a garrafa, você, Coca-Cola, eu conheço. E você, Coca-Cola, conhece a mim. Na próxima semana nós voltamos com uma outra história para vocês. Obrigado. Na noite de hoje, ao vivo, do Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, nós estamos conversando sobre o simbólico e diabólico na política, um testemunho de fé. Realmente, este é um encontro, esta noite, a própria homenagem a Dom Paulo Arnes é a homenagem a um homem, a um ser humano, que inclusive simboliza ele mesmo a relação simbólico e diabólico. Quer dizer, ele encarna a utopia. Porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, em diabolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo, que nega o sonho.